A nossa palestra, na verdade, a gente vai trocar algumas ideias aqui, a gente não tem essa ideia de passar conhecimento, porque todo mundo deve conhecer muito bem o que trata essa lei 13.243. A gente vai levantar alguns pontos, né, e depois o Dr. Paulo e o Dr. André vão debater alguns assuntos. Eu vou dar uma introdução mais geral sobre alguns pontos levantados por essa lei 13.243, e depois a gente vai trocar algumas informações, debates, e contamos com a colaboração de vocês, fazendo questionamento, tendo dúvida, porque às vezes a nossa falta de conhecimento, talvez vocês tenham uma resposta, até porque, como essa lei é muito nova, né, a interpretação que o Colégio de Procuradores deu, às vezes não é a melhor dentro do nosso contexto de fundação. Bem, todo mundo sabe que as fundações de apoio, elas estão amparadas pela Lei 8.958, né? E surgiu em 11 de janeiro de 2016 a Lei 13.243. Essa lei, ela, antes de surgir, teve a necessidade de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 85, lá no ano passado, em 2015. Para quê? Para introduzir na Constituição a questão da inovação, porque a gente tinha pesquisa, ensino e extensão, e ela trouxe a inovação. Feito isso, se aproveitou um projeto de lei que existia, né, o 2177, que seria o Código Nacional da Ciência e Tecnologia, e depois surgiu esse marco legal, porque viram que o Código da Ciência e Tecnologia estava com dificuldade de ser aprovado, e aí modificaram, por meio dessa Lei 13.243, 9 leis. Tramitou, veio o PLC 77 de 2015, e logo depois o advento da Lei 13.243. Ela altera 9 leis. Bem, basicamente são elas: a Lei 10.973, que trata da inovação, pesquisa científica e tecnológica; a Lei 8.815, trata do estrangeiro no Brasil; a famosa Lei de Licitação; a 12.462, do regime diferenciado de contratação; a lei que trata do contrato do prazo determinado; a nossa lei de fundação; a lei de importação, e aí depois a questão da regulamentação da lei de importação, que é 8.032, e a lei do magistério, que é a 12.772. Bem, dando prosseguimento, qual foram os avanços que essa lei 13.243 trouxe? O primeiro avanço que eu vejo é na definição do que se trata o ICT. Até então, a definição de ICT, ela restringia muito para a questão pública. Com a nova lei, ele trouxe a possibilidade de ser ICT pessoa jurídica de direito privado sem fim lucrativo, né? Desde que tenha lá no seu estatuto a questão básica da pesquisa de caráter científico e tecnológico. E, como se pode ver, como as fundações de apoio, elas fornecem apoio a IFs e ICTs, no nosso entendimento, possibilita que as fundações de apoio hoje também podem fornecer apoio às associações, a outras fundações privadas. Só que tem um detalhe: em consulta já feita, eu fiz essa consulta ao GAT, o GAT entende que fundação de apoio não pode fornecer apoio à ICT privada. Então, vai ser o primeiro embate que nós vamos ter na definição de ICT. E tem mais essa: dentro desse conceito de ICT, nós estamos defendendo que a própria fundação de apoio, quando não está na atividade de apoio, ela também é ICT. E isso o professor Fernando levanta essa bandeira, e nós defendemos essa bandeira porque, quando diz ali, na definição, pessoa jurídica de direito privado sem fim lucrativo, nós entendemos que dentro dela está a fundação de apoio, porque a fundação de apoio é apenas um credenciamento que se faz perante a lei. Digamos que a gente não tem esse credenciamento, nós somos o quê? Fundação. Pessoa jurídica privada sem lucrativo. Portanto, nós somos ICT. Ou seja, ou a fundação está na atividade de ICT, ou a fundação está na atividade de apoio. Obviamente que as duas coisas há um conflito.
Mas não se pode retirar o caráter de legalidade de dizer que fundação de apoio, ou melhor, fundação, essa credenciada como apoio, também é uma ICT, apesar de que o próprio GAT não está assimilando dessa forma. Inclusive, a possibilidade de uma fundação de apoio fornecer apoio a uma ICT privada. E isso provavelmente vai ser um embate que nós vamos ter daqui para frente. Um outro ponto relevante dessa lei 13.053, só um intervalozinho aqui. Eu carreguei bastante esses slides, até porque eu sei que depois o pessoal pede os slides. Então, eu aproveitei, coloquei bastante informação nele, para depois disponibilizar para vocês, aí a coordenação aqui do evento pode passar, e vocês vão ver que meus slides estão bem carregados, mas é para facilitar até depois para vocês lerem o que eu estou falando aqui, tá? Bem, a possibilidade da União, Estados, Distrito Federal, municípios, Agência de Fomento e ICT ceder o uso de imóveis para a instalação de ambiente de inovação. Aqui haverá um decreto para regulamentar essa questão, tá? Por quê? Nós estamos defendendo o seguinte, é a possibilidade das universidades, das ICTs públicas, realizarem cessão do uso de seus bens até imóveis, conforme está ali, para que se desenvolva um ambiente voltado para a inovação. Então, é aquela possibilidade de uma universidade federal fazer a cessão, um instrumento jurídico de cessão, para uma outra associação, para uma outra fundação, desde que tenha a finalidade que institucional, a gestão de parques tecnológicos e de incubação. Só que é só isso? Não. Eu entendo muito mais, porque é o seguinte, quando lá no artigo B, ele fala o seguinte, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as respectivas agências de fomento, as ICTs, poderão apoiar a criação, a implantação e a consideração de ambientes promotores da inovação, incluídos, ou seja, ele fala o seguinte, ó, tem tudo isso aqui, mais os parques e polos tecnológicos. Então, não é somente os parques e polos tecnológicos, ele vai muito mais do que isso. Então, na nossa opinião, é a possibilidade de uma ICT pública fazer a cessão, né, para que ocorra esse ambiente voltado para a inovação. Aqui é bem interessante, né? É a possibilidade da ICT da universidade prestar serviço técnico especializado para executar projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação por meio de convênios, contrato e termo de outorga, ou instrumento jurídico assemelhado, com instituições públicas e privadas visando incentivo à inovação, à pesquisa. Isso aqui eu falo que é interessante pelo seguinte, elimina aquela dúvida que se tinha que fundação não poderia prestar o apoio quando a universidade prestava serviço. Dizia o seguinte, a universidade não pode prestar serviço. Se a gente for ver agora o que diz o artigo 8º, é facultado a ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviço técnico especializado. Então, elimina aquela dúvida que se tinha, principalmente dos órgãos de controle, não, a universidade não pode prestar serviço, ela só tem que prestar a extensão, a pesquisa, e aí a lei vem nesse sentido, né? Claro que vai ter, essa questão vai ser regulamentada por meio de decreto, o decretão, né? E a gente pensa que não vai fugir muito dessa questão, até porque o decreto não pode modificar, ele pode tentar trabalhar numa interpretação, mas modificar a lei jamais. Uma outra questão é a possibilidade das fundações, e aqui é muito interessante, conceder bolsa de estímulo à inovação com isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Bem, o que nós estamos defendendo hoje em dia é que as fundações trabalhem muito dentro da própria instituição essa questão, porque hoje as bolsas são concedidas, na grande maioria das vezes, com base na Lei 8958. Só que, nessa Lei 8958, a Receita Federal, né, ela está cumprindo a sua missão de arrecadar para todos, é assim que é dito, ela diz o seguinte, tudo bem, fundação, vocês podem conceder bolsa, entretanto, não está dito que eu não posso tributar essas bolsas, que é um absurdo, né? Eu entendo que bolsa é aquela doação com ou sem encargos, ponto. Não tem que tributar, mas a Receita Federal não entende dessa forma. Portanto, o que a gente defende? Que as universidades, as fundações trabalhem dentro do seu ambiente a possibilidade de projetos de inovação,
Porque quando a gente vai lá no conceito de inovação, ele é muito abrangente, inclusive engloba serviços. Né? Não, engloba serviço. É só buscar na lei de inovação, né, essa nova definição, ela traz a possibilidade de serviço. E ela vai na pesquisa, na extensão, no ensino, enfim. Então, o que a gente está defendendo aqui? É a possibilidade das fundações concederem bolsa, né, e aí com a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, dentro da lei de inovação. Não mais lá naquela nossa lei 8958. Até porque, infelizmente, não houve quórum suficiente na tentativa de derrubada dos VETs. Né? Mas, quem sabe, o professor Fernando falou ainda há pouco, por meio de uma medida provisória, a gente consiga introduzir aquela ideia de que possamos conceder bolsa com a isenção. Até vale a pena o seguinte, essa nossa tentativa, né, pela redação original, ela remete para esse dispositivo. Então, quando se surgir o decretão ou surgir a medida provisória, a gente vai observar que a isenção lá na 8958, ela vai remeter para essa questão aqui. E um fato muito importante é o que está dito aqui no final, a fato pretérito, ou seja, para aquelas instituições que hoje estão respondendo perante a Receita a notificações fiscais, vale a pena buscar embasamento jurídico e dizer o seguinte: olha, eu concedi bolsa de pesquisa, de extensão, e isso está dentro do conceito de inovação e de forma retroativa, né? Porque a lei está me dizendo isso. Então, para aquelas fundações que estão aí, como a minha está respondendo a processos administrativos e judiciais, vale a pena citar, atravessar uma petição e citar esse dispositivo. Um outro ponto é aquilo que eu estava defendendo para vocês, né? Diz o seguinte: a União, os estados, os municípios, os órgãos e agências de fomento, as ICTs públicas e as fundações de apoio consideram bolsa de estímulo e inovação. Vejam só, né, que aqui foi muito abrangente e diz que a própria União, os estados e municípios poderão conceder bolsa. Aí eu pergunto para vocês: será que a Receita Federal vai autuar? Né? É uma dúvida que se tem. E como é que se vai dar essa questão? Porque é um outro dispositivo dentro da lei, e isso nós colocamos no projeto do decreto a regulamentação sobre esse fato aqui, que está suscitando dúvidas, né? Eu até vi alguém aqui do Norte, Nordeste, perguntando: como é que nós vamos conceder, será que um empregado de uma empresa pública pode receber bolsa? Eu até diria que pode, mas toma cuidado, esse artigo 21A não é o mesmo desse dispositivo aqui, que é o artigo 9º. Então, ao conceder bolsa aqui, eu entendo que aqui não está abrangido pelo artigo 9º. Então, tome muito cuidado. Conceda a bolsa com base no artigo 9º, não pelo artigo 21. Aqui é um outro fato importante, e foi até uma discussão que a gente teve lá no Colégio de Procuradores, em Gramado, na última reunião, que diz o seguinte: a possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria para outra. Nada mais é do que aquele remanejamento de rubrica que a gente faz de forma constante, nossos convênios, até para atender a finalidade de uma pesquisa. Isso está previsto agora na Constituição e na Lei de Inovação, certo? Acontece que, infelizmente, né, não há previsão das fundações estarem presentes nesse dispositivo. Ele fala, ali, artigo 12, em atendimento ao disposto no parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição, as ICTs e os pesquisadores poderão transpor, remanejar ou transferir recursos de categoria de programação para outra, com o objetivo de viabilizar resultado de projetos que envolvam atividade de ciência, tecnologia e inovação, mediante regras definidas em regulamento. O que está acontecendo aqui? As fundações não foram abrangidas por isso. Aí eu penso: mas eu faço uma atividade para o pesquisador, realmente, para a universidade. Só que a gente sabe como é que são esses órgãos de controle. Se não está previsto na lei, não tem como fazer. Por isso que nós pegamos um gancho na medida provisória e também no decretão, e estamos inserindo um dispositivo sobre essa questão, de colocar lá, pelo menos foi uma das alternativas que a gente viu, né? E nós sugerimos a inclusão
de fundação de apoio nesse dispositivo, pelo menos um decreto, para fortalecer a ideia de que fundação de apoio, se não está no conceito de ICT, como eles entendem que não está, né, pelo menos que possa fazer o mesmo trabalho que um pesquisador e um ICT possa de fazer o remanejamento da exposição sem ser glosado a sua prestação de contas. Possa propor, né? Possa propor, porque a rubrica original é de quem está financiando. A rubrica original é de quem está financiando. A ideia nossa é possibilitar que a fundação se credencia a ser como se fosse um pesquisador para poder possa fazer. Exatamente, a ideia nossa é essa. Porque do jeito que está aqui a redação, hoje ela não tem essa possibilidade. Ali está ICT e pesquisador. Vai ser risco de fazer remanejamento. Mas eu estou aqui na atividade de apoio. Eu tenho um contrato, um convênio. A gente sabe como é que funciona os órgãos de controle, né? A redação é equivocada. É mais para auxílio individual, CNPq, para plano de aplicação. Sim, mas eles pensaram exatamente o quê? Eles pensaram no termo de outorga. É aquele que o CNPq faz. Pensaram naquele convênio direto com a universidade e não pensaram nas fundações de apoio. Então é por isso a nossa preocupação. Nós estamos falando isso nesse sentido, né? Possibilidade da ICT pública delegar para as fundações de apoio, quando previsto em convênios ou contratos, a captação, a gestão e principalmente a aplicação de receitas da ICT pública decorrentes do projeto. Isso aqui é muito interessante, né? O que acontece? Até um tempo atrás, até 2007, 2006, por aí, as fundações, elas tinham contas internas nos departamentos e tal, e ficavam com recursos ali, dentro da própria fundação, para fazer conservação, manutenção, serviços extras, em prol da universidade. Aí veio aquele decretão, o acordo 2731, né, e disse, não, serviço de manutenção, limpeza e conservação, não pode ficar esse recurso da universidade, recurso público tem que ir para a conta única da União. Pois bem, foi feito isso e várias fundações pegaram os recursos que estavam lá, jogaram para a conta da União. De acordo com o acordo. Aí veio a lei de fundação, de tanto o TCU bater nesse sentido, e disse lá que é vedada a prestação de serviço para manutenção, conservação, limpeza e outras atividades administrativas das universidades. Pois bem, agora, com a nova lei, a gente entende que abriu a possibilidade que aqueles recursos, que seriam aquelas taxas da universidade, possam ficar na fundação, desde que, né, seja destinado para pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive projetos institucionais e gestão de inovação. Mas como se faz isso? A nossa sugestão, por meio de uma resolução do Conselho Universitário, porque se não tivesse amparo, vai vir provavelmente a CGU e o TCU e dizer, calma aí, esse recurso aqui é taxa da universidade e taxa da universidade manda para a universidade, né? E aí até a gente colocou aqui a consequência que provavelmente poderá ocorrer um questionamento do TCU, mas se houver essa regulamentação interna da universidade, o Conselho Universitário, que é muito difícil às vezes trabalhar com o Conselho Universitário, a gente sabe disso, mas regulamentar nesse sentido que aquele recurso que veio para um projeto e aquele percentual da taxa que teria que, em tese, mandar para a conta única do Tesouro, ficar na fundação, desde que devidamente regulamentado, me parece que supre essa deficiência legislativa. Um outro ponto que a gente tocou é agora com a nova lei, né, com esse novo marco legal, é a prestação de contas de forma simplificada. Como que vai acontecer isso? A gente ainda não sabe. Isso vai ser ponto do decreto, né? Mas uma coisa estava prevista. A periodicidade anual da prestação de contas. Eu até acho que isso aqui vai ser uma lei morta, tá? Porque cada prestação de contas, cada órgão financiador não vai querer fazer uma prestação de contas anual. Às vezes nós temos um convênio que dura 12 meses, vai ter uma prestação de contas única. Me parece que é uma lei morta que está jogada lá dentro dessa 13.253. Mas está lá prevista. A simplificação que a gente imagina aqui é que haverá alguns mecanismos eletrônicos, talvez, para prestar contas. A gente está aguardando o decreto, fizemos algumas sugestões já lá na página do MCTI em relação a esse ponto aí. Na verdade, o que eles querem?
transparência total. E isso a gente não se nega a fazer. Só que o que a gente está exigindo é que também eles analisem a prestação de contas dentro dos prazos, né? Porque é inadmissível um órgão financiador tipo o FINEP levar 7, 8, 10 anos para analisar um convênio e aí, depois, passado esse período, ele vai, não, estou glosando aqui porque tu não fez o remanejamento autorizado por mim e tu fez isso aqui. Bem, gente, isso não existe mais. Né? Passar 10, 12, 15 anos, como aconteceu com a minha fundação, e aí eles apontaram que houve um remanejamento que não foi autorizado, mas atendeu a finalidade do convênio, porque eu peguei o recurso da aplicação financeira, e aí tem uma glosa, aquilo que eu ganhei de taxa lá atrás, que era R$10.000, hoje se transformou em R$100.000, e eu tenho que devolver, porque um auditor, um analista lá da FINEP, foi o caso, entendeu que eu cometi equívocos na prestação de contas. E aí, somente via judicial, eu fiz uma ação contra a FINEP. Aqui tem um ponto muito interessante, que é a questão da dispensa de licitação. A nova lei, ela trouxe essa possibilidade da dispensa de licitação para bens e serviços, sem limite de valor, quando destinado para pesquisa e desenvolvimento. Aí alguém está perguntando, tá, mas quando que eu vou saber que é pesquisa e desenvolvimento? E aqui, o artigo 6º, lá da lei de licitação, ele traz produtos para pesquisa e desenvolvimento, bens, insumos, serviços e obras necessários para as atividades de pesquisa científica e tecnológica. Ora, quando a gente vai ali no conceito produtos para pesquisa e desenvolvimento, observem ali que tem serviços. Então, eu fico muito tranquilo quando eu concedo o parecer, no sentido de que, deixa eu voltar aqui, dispensa de licitação para bens e serviços. Aí alguém está perguntando, não, mas sem limite de valor? É o que está dizendo a lei. Desde que seja pesquisa e desenvolvimento. Então, nesses projetos que são P&Ds, digamos assim, a gente pode fazer uma dispensa de licitação, exceto se for para obras e serviços de engenharia, cujo limite de 300 mil. Eu até achei que não seria necessário puxar um gancho para botar no decreto que para obras e serviços de engenharia haverá um decreto regulamentando essa situação, mas o legislador entendeu que por meio do decreto vai regulamentar esse ponto. Eu acho desnecessário, ele é autoexplicativo, até pelo seguinte, essa norma aqui, ela é cogente, ou seja, aplicação imediata. Então, eu já estou fazendo dessa forma. Entretanto, tem que tomar muito cuidado com o seguinte, mas eu vou fazer então dessa forma. Tome cuidado, né? Não vamos ser muito afoitos, porque a gente tem que obedecer aqueles princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, seguindo os princípios básicos da administração pública, né, e fundamentando a sua dispensa dentro desse dispositivo, me parece que está bem amparado. E aí tem até um outro gancho aqui. Para produtos destinados para pesquisa e desenvolvimento, desde que pronta entrega ou valor até 80 mil, poderá dispensar a documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômica. Ou seja, aquela documentação que muitas vezes a gente tem maior dificuldade em buscar, se for até 80 mil ou produto de pronta entrega, também está dispensada. Às vezes a gente compra pelo site, né? E aí tem aquela dificuldade de comprar. Então o legislador foi muito feliz nesse ponto. Só que a gente volta a repetir. Toma cuidado quando acontece isso, principalmente para evitar casos de nepotismo e aquele direcionamento, né? Vou contratar a empresa, o favorecimento que a gente fala. Porque isso, certamente, os órgãos de controle não vão perdoar. Prosseguindo. Eu estou indo muito rápido, tá bom, é porque eu tenho mais dois aqui. Possibilidade para que as fundações de apoio forneçam apoio aos parques e polos tecnológicos, né? Isso aqui me parece que é uma nova receita para as fundações, né? A partir do momento que as fundações poderão atuar fazendo a gestão administrativa e financeira desses parques tecnológicos, isso é uma oportunidade que a nova lei trouxe para as fundações. Apesar de que a gente está vendo aí em algumas universidades, a universidade não está querendo entender dessa forma, né? Essa possibilidade das fundações fazerem a gestão de parques tecnológicos, apesar de que isso é de interesse muito grande para a inovação no país, e principalmente da própria universidade. Então tem que trabalhar internamente, politicamente, tem que ir para a conta da União e tal. Então isso acabou, né?
desde que sejam projetos voltados para estímulo à inovação. É uma situação que a gente vê de forma constante isso, só que está ali. Bem, não sou eu que estou dizendo, a lei está abrindo essa brecha. E quando se busca um conceito de inovação, ele vai lá, ele é muito abrangente. Por isso que eu digo, trabalhem bastante essa definição de inovação dentro da universidade, regulamente isso, para puxar esse gancho aqui, que é a possibilidade dos recursos públicos serem repassados diretamente para as fundações de apoio. Vamos lá. Quando do repasse de recursos públicos, as fundações de apoio adotarão um regulamento específico para aquisições e contratações de obras e serviços a ser editado por meio de um ato do Poder Executivo de cada nível do governo. Olha só o que acontece aqui. Nós temos recursos públicos e privados. Aqui o legislador foi feliz, tá? Porque sempre a gente defendeu que a fundação ela gerencia recurso público e privado. Isso não se tem dúvida, apesar de que a gente volta a insistir. PCU e a CGU diz não, envolver a universidade em recurso público. Bem, se envolvesse recurso público, a lei não fazia diferenciação. Hoje, o que acontece com a nova lei? Para recurso público, nós temos que obedecer a um decreto, que é o decreto 8.241, para realizar os gastos com compras, compra de bens e serviços. Então, nós vamos observar aqui o decreto 8.241, desde que a fundação esteja atuando como fundação de apoio, né? E a gente vai ter mais além. Como a lei lá fala em cada nível de governo, eu quis dizer o seguinte: estadual, municipal, federal, vai ter que ter um decreto. Entretanto, a gente está aperfeiçoando os estudos, a gente viu lá que a própria Constituição traz a competência concorrente para esse tipo de situação. Então, quando a Constituição fala uma competência concorrente, se não houver um, vem o outro, outros podem trabalhar de forma conjuntas, nós entendemos que se o município ou o Estado, né, da federação, que não tiver um decreto regulamentando, eles podem pegar o gancho no 8.241. Inclusive, como essa lei ela é posterior ao decreto, né, ele diz o seguinte: a ser editado por meio do ato do Poder Executivo, ou seja, algo posterior. Mas como o decreto já existia, me parece que só vai ser mera recomendação, olha, siga o decreto. Não acredito que vai surgir um novo decreto para substituir o 8.241, né? Me parece que não. E, buscando gancho nisso, os municípios poderão adotar. Olha o que diz o artigo 24 da Constituição: estabelece competência concorrente. Deve-se observar o princípio das hierarquias das normas, né, onde a legislação federal tem primazia sobre a estadual e municipal, e a estadual sobre a municipal. Então, aquela hierarquia, a pirâmide lá de Hans Kelsen, né? A Constituição, as leis complementares, ordinárias, e vai baixando até o decreto. E como lei federal em caráter de destinação exclusiva para regulamentar essa lei federal, me parece que o município ou o Estado poderá também seguir. Isso é uma faculdade, né? Não quer dizer que vai ser uma imposição, mas a gente acha que não vai ter. Tem município aí que a gente sabe que não tem condições mínimas de estabelecer um decreto regulamentando uma lei como essa. Então é muito mais fácil aderir ao que já existe. Isso para recurso público, tá? Para recurso privado, a lei diz que o Conselho Curador da Fundação deverá estabelecer a sua própria regra. Então, foi separado ali o joio do trigo. Chegou o momento que agora vamos ver o que é recurso público e recurso privado, e ele disse que recurso privado será feito por meio de um regulamento a ser definido pelo Conselho Curador ou o Conselho Superior da Fundação. E aí a gente volta a insistir: não perca de vista, né, a questão dos princípios que regem a administração pública. Não vá fazer um regulamento do Conselho e não se esqueça dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, economia e eficiência. Porque aqui, às vezes, a gente encontra bastante problema de favorecimentos, nepotismos, e às vezes a própria fundação entra nesse barco sem saber o que está acontecendo. O pesquisador lá manda a gente pagar, a gente não está sabendo a negociação lá fora, paga-se, e depois o nosso dirigente responde por improbidade administrativa e dentre outros problemas criminais, administrativos, civis, que a gente não está querendo isso. Então,
ele só reforça a ideia de que a separação de recurso público e privado, né? E para cada um vai ter um regulamento diferenciado. Aqui eu vou deixar para o André, porque trata da remuneração de dirigente, né? E o André vai especificar um pouco mais aprofundado sobre esse tema, mas eu só posso dizer para vocês o seguinte, que hoje a gente já pode remunerar o dirigente máximo da fundação, né? Sem aquela perda da isenção ou imunidade, e isso aqui foi proposital, né? Essa questão é um erro legislativo, mas foi proposital, isenção e imunidade em lei ordinária. A gente jamais poderia falar em lei, a questão da imunidade é constitucional, então não tem como uma lei ordinária dizer isso ou aquilo sobre imunidade, mas foi um erro proposital. Eu até ajudei a fazer essa redação, mas depois, no tramite, a gente olhando no final, eles mexeram em algumas coisas aqui que me parece que não soou bem, mas enfim, a legislação foi aprovada, mas aquela isenção e imunidade é exatamente para que ninguém questione, mas a fundação vai perder a imunidade ou vai perder a isenção remunerando seu dirigente. Pois bem, agora não, né? Não tem dúvida que não vai perder. A dúvida vai ser isso, o que é estatutário, o que não é estatutário, mas nós temos um entendimento que estatutário é o servidor público, né? Não é o estatutário da fundação. Mas isso o André depois aprofunda mais para vocês também, se for o caso. A possibilidade do docente, mesmo em dedicação exclusiva, receber bolsa de pesquisa, ensino e extensão e de estímulo e inovação, era outro problema que se tinha também, né, que dizia que professor com dedicação exclusiva não poderia receber bolsa, e aí foi mexido lá na Lei 12.772, que trata da carreira do magistério, e inseriu um dispositivo dizendo que poderá sim receber bolsa. Ali naquele dispositivo 21, na verdade, ele trouxe várias formas de remuneração de bolsa. Então, eu aconselho a todos vocês, principalmente a área jurídica das fundações, a estudarem esse artigo 20, 21, lá da Lei 12.772, porque ali tem dois pontos que são complicados, que quando ele fala de retribuição. Retribuição, me parece que é uma contraprestação de serviço. E aí, tu pagar a bolsa por meio de retribuição, então tomem cuidado ao fazerem isso, porque retribuição, se houver uma contraprestação de serviço, a Receita Federal poderá autuar a fundação de vocês, notificar a fundação de vocês, porque vocês estão pagando um professor sem fazer a retenção dos tributos, a não ser, claro, que se entenda, e eu entendo dessa forma, que se pague o professor quando for utilizar aquele conceito de retribuição e faça o recolhimento do imposto de renda e contribuição previdenciária. Quando for concessão de bolsa, e aí não se faça, e claro, vai lá pela lei de inovação. Essa é a nossa recomendação no que se refere nesse ponto específico. Bem, o professor Fernando já falou, a questão da carga horária que foi passada de 8 para 416 horas, isso foi um avanço, né, enorme para as universidades, para os docentes em si, né, que estavam sempre presos aquelas 120 horas, mais 120, algo nesse sentido, que agora passou para 416, né? Que eu acho ainda pouco, mas já avançou bastante. E aí, para finalizar já agora o nosso tema aqui, nós temos dois pontos aqui, três pontos centrais. Primeiro, como remunerar as fundações. Esse tema é muito polêmico, tá? Nós temos um grupo, alguns advogados, tema da afinidade, né? E a gente levantou, mas não conseguiu chegar no consenso ainda, mas eu tenho mais proximidade aqui com meus companheiros do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, a gente conversa de forma mais constante pela proximidade. Nós conversei com o Bruno também, o Bruno está pensando dessa forma sobre a questão que eu vou falar agora, sobre as taxas. Hoje, nós temos um problema que as fundações não podem receber taxa, ressarcimento de despesa, nos convênios, né? Pois bem, o próximo slide aqui, ele é bem extenso, mas eu não vou ler para vocês, mas eu vou deixar aqui porque esse material é bem importante. Em 2008, o TCU, ele baixou aquele acordo 2731. 2731 trouxe várias recomendações, determinações, e disse lá que as fundações e universidades deveriam se abster de retirar taxa de convênios. Bem, acontece que esse acordo 2731, em dois momentos, houve o quê?
houve um monitoramento desse acordo. Se universidade, MEC e fundações de apoio estavam cumprindo o acordo. E aí o primeiro surgiu lá em 2012, o monitoramento, o segundo surgiu em 9 de dezembro de 2014. Lá, portanto, nesse monitoramento, foi feito o seguinte: o subprocurador tá, geral do Ministério Público, vinculado ao Tribunal de Contas da União, disse o seguinte: não, alguns pontos não foram cumpridos ainda, tanto pelo MEC quanto pelas fundações, pelas universidades, mas teve um que a CSEX disse o seguinte: olha, até na prestação de contas as fundações não estão observando essa questão. O CSEX é um órgão de controle do Ministério Público, tá? Como fosse uma divisão lá dentro. Ela disse: olha, as fundações, universidades e o Ministério da Educação não estão cumprindo, inclusive o prazo que trata da prestação de contas, que eles queriam estabelecer prazo para que as universidades e fundações prestassem contas. E mandaram para parecer do subprocurador-geral do Ministério Público, né? Esse subprocurador é bem interessante, que ele tem livro escrito sobre essa questão de administração pública, sobre convênios, licitações. É bem interessante, ele escreve com propriedade. Recomendo a leitura, quem quiser. E aí ele disse o seguinte: sobre os convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação, eu entendo, subprocurador, que as fundações e universidades estão cumprindo o prazo. Porque foi regulamentado lá no artigo 22, parágrafo 1º, né, do decreto 8.240, é aquele decreto que a gente chama de decreto de Embrapim, sabe? Foi regulamentado o prazo de 120 dias. Aí eu fiquei pensando, bem, se ele está puxando o gancho lá daquele decreto 8.240 para dizer que ele se aplica para convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação, olha só, ele está dizendo, olha, Tribunal de Contas, calma aí, as fundações estão obedecendo, porque lá o decreto foi colocado no prazo de 120 dias. Nesse mesmo decreto, artigo 16, ele fala da questão da taxa. Se o decreto se aplica para a prestação de contas, por que o decreto não se aplica para as taxas? Vocês lembram que lá no artigo 16 ele fala que a gente deve se abster do ressarcimento lá da despesa operacional, exceto taxa. Então, como ele fala lá no decreto que nós devemos cobrar taxa em vez de ressarcimento, e o parecer do Subprocurador-Geral da República, do Ministério Público, ele vai e diz o seguinte: que esse decreto ele se aplica para esses convênios, eu entendo que nós estamos bem amparados juridicamente na cobrança da taxa. É uma tese meio doida de advogado, mas é uma tese que tem a sua relevância, porque diz o seguinte lá no decreto: as fundações de apoio não poderão pagar despesas administrativas com recursos de convênio CTI. Se a gente interpretar esse convênio CTI, ele é um convênio de educação, ciência, tecnologia e inovação, ou seja, abrangente, automaticamente resolvada a hipótese de cobrança de taxa de administração. Eu entendo que essa cobrança de taxa será possível. É só uma bandeira que eu estou levantando, porque como esse subprocurador ele é muito requisitado lá no Ministério Público, Ministério Público da União, né, vinculado ao TCU, quem sabe a gente consiga trabalhar melhor essa questão. É um ponto que a gente tem que pensar, inclusive para aquelas glosas que a gente está tendo em alguns convênios, né? Então é só uma tese que a gente levantou, estudou, então vamos aperfeiçoar. Um outro ponto, e aí eu já estou quase finalizando, é o risco nas concessões de bolsas de pesquisa e ensino e extensão. Como ocorreu o veto, né, a gente tem que trabalhar novamente nessa medida provisória, porque se a gente conceder as bolsas de pesquisa e ensino e extensão, e creio que todas as fundações concedem, a minha concede, apesar de ter apanhado a cada 5 anos, a Receita Federal vai lá e notifica, mas a gente é teimoso e insistente, dizendo que aquilo lá é bolsa, e em alguns casos a gente tem até levado êxito nas defesas. Eu insisto na
questão de tentar, por meio de medida provisória, voltar àquela redação que o professor Fernando e a professora Suzana estão batalhando bastante lá para trazer para uma medida provisória, mesmo que seja das Olimpíadas ou qualquer outra, porque isso é de fundamental importância na segurança jurídica das fundações. Conceder bolsa de pesquisa, ensino e extensão, com base na Lei 8958 e não na Lei de Inovação. Afinal de contas, nós somos atrelados à Lei 8958, de forma direta, né? Por último, é a questão da importação, né? A gente teve aquele problema ali em janeiro, dezembro, que a gente ficou sem um amparo, e aí, graças a um trabalho árduo aí da diretoria do COFINS, veio uma medida provisória a 718? 718? 500? Não lembro exatamente a medida provisória, mas acho que é 718, sim. Que ela foi aprovada, eu tenho até aqui a data, em 16 de janeiro de 2016, e ela introduziu novamente a definição de fundação. Como medida provisória, ela tem validade por 60 dias, prorrogável por mais 60, nós já estamos na prorrogação, né? Então, temos que trabalhar de forma rápida para que essa medida provisória se torne lei e não ficar desamparados novamente na questão da importação, que isso é o ganha-pão nosso aí de cada dia, né? A importação para os pesquisadores é uma forma de remunerar as fundações. Bem, aí eu acabo por aqui, vou deixar meus colegas, Dr. Paulo e Dr. André, dar prosseguimento nesse nosso encontro aqui. Teremos agora a apresentação do coordenador jurídico da FUNPAR, Dr. André Feofiloff. Depois da palestra do Dr. Paulo Renato Lima Magalhães, abriremos para a pergunta aos três palestrantes. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria só rapidamente estender os agradecimentos do Jailson para o professor Sinfrônio, doutora Marina, Eliana. Realmente é muito importante a gente trazer as nossas opiniões e compartilhar com vocês, né, tentar fechar um entendimento uníssono de todas as fundações, ainda que com as suas particularidades. Eu acho que o marco legal num país de lei de 32 leis por dia útil trouxe alguma segurança jurídica, principalmente para aqueles temas que nós estávamos interpretando muitas vezes de forma igual, mas que sofriam o ataque dos órgãos de controle, dos órgãos arrecadadores de Receita Federal. É o caso das bolsas, por exemplo, o Dr. Paulo vai depois explicitar melhor. Mas o fato de que, por exemplo, o marco legal trouxe o conceito de bolsa e explicou e colocou nesse conceito de que um eventual serviço prestado pelo pesquisador não é um serviço comercial, é sim uma forma, uma parte intrínseca da pesquisa e, portanto, ele pode ser remunerado como parte da pesquisa e não como um serviço que ele deve ser contratado junto a uma empresa, é muito importante. Se nós temos que, no momento, tentar enquadrar nossos projetos como inovação, pesquisa e desenvolvimento, ok, mas conseguindo alterar para 8958 o conceito de bolsa, de serviço pago pelas fundações de apoio, também vai ser um passo significativo para evitar todas essas autuações que nós recebemos sempre, principalmente da Receita Federal. Assim que saiu o marco ele traz uma outra característica, que é tentar levar a universidade e nós, como fundação de apoio junto, para perto da empresa, para perto da indústria. O que nós vimos lá no Paraná foi, imediatamente, com a promulgação da lei, uma aproximação da Federação das Indústrias, nos procurando para dizer o que nós podemos trabalhar em conjunto, o que nós podemos fazer. E o marco traz uma série de agilidades que a indústria requer. A indústria não vai aguardar o trâmite de 6 meses na Proplan, ou outro trâmite de mais tantos meses na Procuradoria Federal. Quando tudo tramita na universidade, depois tramita na fundação, já acabou o interesse da indústria, né? A possibilidade de captação direta de recursos é um desses aspectos. O fato de que nós podemos ir atrás dos projetos e oferecer esses projetos para a universidade é muito importante, ao invés de ficar aguardando que a universidade nos ofereça, vocês querem fazer a gestão, vocês não querem, nós vamos atrás.
e nós obtemos o recurso junto ao mercado, recursos de interesse para o próprio mercado. Especificamente no tema da remuneração dos dirigentes, né? Esse tema também faz parte da agilidade, porque isso permite a profissionalização da gestão da fundação. Cada uma tem características particulares, especiais e próprias, mas o fato de que eu posso agora contratar um gestor de mercado, que eu posso remunerar o professor que vem trabalhar para a fundação e ceder o seu horário, deixar as suas atividades de pesquisa, deixar as suas atividades de ensino muitas vezes e trabalhar exclusivamente na gestão e na busca de novos projetos é muito importante. Ali nós tivemos no marco legal um pequeno revés, mas nada de muito grave, que foi permitir a remuneração apenas do dirigente máximo, quando ele é professor estatutário vinculado à Lei 12772, né? Isso nos deixou com 3 opções. Eu posso ter, se o meu dirigente máximo for professor da Universidade Federal, ele pode ser remunerado num limite de até 70% do teto constitucional. Para isso eu preciso alterar o meu estatuto. Essa alteração de estatuto não é por conta do marco legal, é por conta de uma lei anterior. Essa lei é a 13151 do deputado Espiridião Amin, e ela tratava de todas as fundações. O próprio Ministério Público das Fundações nos procurou imediatamente à promulgação da lei, perguntando quando vocês vão implementar isso. Então, até o Ministério Público está buscando essa profissionalização da gestão das fundações, né? Essa lei permite que eu altere o meu estatuto, permitindo a remuneração do dirigente em 3 situações. Eu posso ter um empregado da fundação que é alçado ao cargo de dirigente. Ele pode receber uma gratificação pelo cargo e continua recebendo seus vencimentos normais. Eu posso contratar um diretor do mercado, um executivo, se eu quiser transformar a fundação numa agência de projetos mais comercial. Isso eventualmente não é tanto o nosso objetivo, porque o vínculo com a universidade é muito importante, deve ser mantido, mas eu tenho essa possibilidade. E eu posso agora remunerar o professor que passa a fazer parte da direção da fundação em 70% do teto constitucional. A universidade deve também ajustar seus regulamentos internos, porque, por exemplo, no nosso caso, eu posso remunerá-lo em até 70% do teto, mas a resolução interna não permite que ele ganhe mais do que tantos por cento do salário de vencimento do professor. Isso é outra questão que a gente tem que trabalhar. O marco legal ele trouxe uma série de inovações, e as regulamentações das universidades, elas seguiam, em sua grande maioria, aquelas decisões do Tribunal de Contas da União. Então, por exemplo, o próprio SICOMV permite um pagamento de taxa de 15%, taxa de remuneração de 15%, a resolução da universidade limita essa remuneração em 5%, só para dar um exemplo, né? Nós lá no Paraná estamos trabalhando desde que saiu a lei, junto com a universidade, para alterar todos esses entraves. As 416 horas são excelentes, mas a resolução interna não permite. Então, tudo isso tem que ser arduamente trabalhado. O que mais? Eu acho que era mais ou menos isso, né? Os temas seguintes são mais específicos, mais prementes. Então, eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Magalhães, eu sou procurador da FAURGS e acho que é importante. Primeiro eu quero fazer um agradecimento. Nós vivemos aí num país de dimensões continentais, né? Então esses encontros regionais, na percepção de todos que estão aqui, são muito importantes porque ele permite o trabalho num grupo menor e, portanto, mais apurado, para que a gente chegue em resoluções e consiga concatenar as ideias, que é o que a gente vê que não existe aqui na legislação, né? Exemplo daquilo que o Jailson falou agora do decreto 8240, quando ele fala de taxa, e a gente sabe que taxa já não pode. Ou seja, se o legislador
não consegue se concatenar no governo federal, a gente precisa concatenar aqui. Então eu agradeço primeiro ao professor Sinfrônio e as queridas Marina e Eliana, que me convidaram para vir aqui, tá? E agradeço também à diretoria do Confias, a professora Suzana e o professor Peregrino, que, aí diferente um pouco do que diz o professor Alfredo, peço venha para discordar, professor, que junto com os advogados estão fazendo, sem dúvida nenhuma, e sem demérito das gestões anteriores, a melhor gestão que o Confias já teve até hoje. Quem acompanha o Confias há muito tempo, eu estou acompanhando faz uns 15 anos, mais ou menos, sabe disso, desses avanços todos. E essa introdução ela está muito relacionada com o que eu vou falar agora. Porque a nossa apresentação, acho que eu até vou passar pelo lado de cá que eu falo melhor, a nossa apresentação ela é sobre perspectivas, né? E se a gente vai falar sobre perspectivas, a gente tem que olhar para frente, mas sabendo o que aconteceu no passado. Eu não posso falar do que está por acontecer sem reconhecer se o passado foi bom ou foi ruim. Nós nos organizamos de tal forma, eu, Dr. Jailson e o Dr. André, de que ele fizesse uma apresentação ampla sobre o marco e que nós falássemos sobre temas de nossa escolha que consideramos mais relevantes. Então, vou tentar ser bem pontual, até porque quem me conhece sabe que eu poderia falar 3 horas em pé aqui sobre o açaí ou sobre a castanha do Pará, né? Então, eu vou tentar ser um pouco objetivo, tá? Os temas que eu escolhi, eles são basicamente bolsas e compras, tá? E a preocupação que tenho com esses temas, eu falava mais cedo como professor, eu tenho uma preocupação e sempre tive dentro da fundação com a saída dos recursos. Naturalmente, a gente precisa buscar mais recursos, como disse o André, como os professores fazem, e nós sabemos que precisamos disso para existir. Mas o meu medo, como advogado, o meu receio, que exerce o controle de legalidade, é como esses recursos estão saindo. Porque se eles entraram e sequer saíram, na pior das hipóteses eu devolvo, não é? Na pior das hipóteses, vou ter que pagar o spread entre a Selic e a aplicação financeira que eu tinha, se me cobrarem a Selic, como a FINEP eventualmente quer fazer. E, eventualmente uma multa. Agora, se eu gastar errado, eu tenho um problema muito grande. E o Marco se preocupa com isso. Sob perspectiva, numa ótica para frente, o marco é muito bom, porque, por exemplo, uma criação, uma tese jurídica do professor Fernando Peregrino é de que e foi uma criação dele mesmo, tá? É de que as fundações elas podem ser ICPs. Ele foi o primeiro a observar isso quando caiu aquela questão das importações que apavorou todo mundo faz parte do grande grupo, aquele do Confias, então ele disse, oxa, mas espera só um pouquinho, eu posso ser ICT, ou seja, isso é um grande avanço. Outro grande avanço, e falando em termos gerais ainda, outro grande avanço do marco, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento dessa nova bolsa de estímulo à inovação, de que é uma bolsa que não sofre o pagamento de encargos. Ontem eu falava com a professora Suzana, e ela manifestou outra preocupação que em seguida eu vou falar sobre isso. E outro avanço muito grande são as facilidades de compra que esse marco trouxe, quando forem destinadas à pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, se a nossa apresentação ela é sobre perspectivas, eu devo lhes dizer que as perspectivas são ótimas, ainda que tenha havido os vetos, ainda que a gente tenha visto o professor e a professora Fernando e a professora Suzana se frustrarem um pouco lá em janeiro, mas eu queria lhes dizer que os avanços foram fantásticos, perto do que tínhamos antes. Portanto, as perspectivas são fantásticas. Tanto que o professor Fernando agora diz que as perspectivas são boas. Quem viu ele falando no Rio de Janeiro, lá no encontro do Confias, quem estava lá naquele dia e vê a pessoa que falou aqui agora e que falou lá no Confias do Rio de Janeiro uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, né, professor? Acha que é outra pessoa, mas de fato é que é outro cenário que foi construído por todos que estão aqui, especialmente a diretoria do Confias. As perspectivas são boas, eu vou dizer por que na minha opinião elas são boas, tá? Com relação às bolsas e à preocupação da professora, o Brasil, por ser um país muito grande, ele sofre algumas coisas em alguns lugares e outras não. Ou seja, CGU, que agora é o Ministério da Transparência, TCU e Ministério Público dos Estados, eles são diferentes em todos os estados, tá? Eles são diferentes, ainda que devessem ser iguais, especialmente os federais, né, CGU, TCU, o Ministério da Transparência, eles são diferentes e a sua atuação é diferente. Se não por aquele acórdão 2731,
né, de 2008, que aí foi em âmbito nacional, eles são diferentes para cada universidade. Tá? E essa questão da autuação das bolsas é um medo que todos têm, porque é um cenário pantanoso. É uma coisa que a gente já cansou de estudar e ninguém chega a conclusão nenhuma. A primeira conclusão saiu agora, de que se for de estímulo à inovação, então é uma bolsa que não está sujeita aos encargos. Tá? A preocupação manifestada ontem numa conversa com a professora Suzana é de que se a bolsa de estímulo à inovação ela é isenta, contrário senso, as demais então não são isentas. É uma preocupação muito viva essa no direito, porque o direito ele trabalha nisso, né, no ponto e contraponto. O que pode, pode, e logo o restante não pode. Tá? Mas nesse caso, vejam, o histórico é regionalizado. Porque no meu estado, por exemplo, na minha cidade, na mesma universidade, temos pelo menos duas fundações de apoio, a minha e a Fundação Médica, que hoje infelizmente não tem nenhum representante aqui, eles sempre estão presentes, o professor Rosa, mas nem o doutor Saldanha também, mas eles foram autuados lá nas bolsas e nós não fomos. E são duas fundações de apoio que apoiam a mesma universidade. Eles apoiam também o hospital porque é uma fundação médica, né? Então, quer dizer, puxa vida, mas como é que pode? A Receita Federal está na mesma distância da universidade dele e da minha. Isso, com relação a essas bolsas, outras que não a de estímulo à inovação, é muito regionalizado, segmentado. E por que acontece isso, na minha modesta opinião? Isso acontece porque há bolsas que não são bolsas. Porque a bolsa que é bolsa, por mais que eu tenha sido autuado, talvez por um aventureiro ou por um rapaz equivocado, uma pessoa equivocada dentro da Receita Federal, por mais que eu tenha sido autuado, eu consigo depois defender e mostrar que aquilo era uma bolsa. E ontem aprendi com a professora Suzana algo incrível com relação ao CNPq, e que eu não sabia, porque afinal sou apenas advogado, não sou pesquisador. Mas vejam, quando surgiu essa questão da bolsa de estímulo à inovação, a primeira coisa que fiz foi juntar a diretoria, pedir uma audiência com a diretoria da minha fundação e o meu diretor está presente aqui, né? Eu falei pedir uma audiência com a diretoria para parecer que fosse uma coisa mais formal, né? Mas eu preciso conversar para perguntar o seguinte: olha, surgiu uma bolsa aqui que vai nos safar, né? Só que eu tenho medo de que todas as bolsas agora, até Louis Vuitton, sejam chamadas de estímulo à inovação. Ou seja, e falei ontem para a professora Suzana, não é por eu colocar uma peruca que eu me transformo em mulher. E ela me explicou o seguinte: Paulo, no CNPq, nas bolsas que são concedidas no CNPq, né, as pesquisas que são feitas, os pesquisadores controlam uns aos outros. Ou seja, eu avalio, eu tenho 2 pareceres para dar aqui, foi isso que a senhora me falou ontem, não é, professora? Eu tenho pareceres para dar aqui sobre 2 pesquisas que estão sendo realizadas e eu, que sou corpo técnico, não sou membro do CNPq, mas sou pesquisador do CNPq, vou dizer se aquilo é uma pesquisa ou não. Agora eu lhes pergunto, quem na Receita Federal, ou no INSS, na Super Receita, enfim, vai conseguir dizer quando uma pesquisa é de fato uma pesquisa, quando é inovação mesmo, quem lá dentro vai conseguir dizer que não é? Portanto, se nós conseguirmos, aí falando de perspectiva, de novo, porque eu não quero fugir do tema, se nós conseguirmos colocar, e aí a minha diretoria me disse, na minha fundação são 3 diretores me disseram, Paulo, a inovação ela está presente em quase tudo, pode estar presente na palestra aqui, eu escorrego e descubro que eu não escorrego porque está com razão. Ou seja, se conseguir mudar os projetos a ponto de se colocar inovação em todos eles, é possível que a gente tenha uma segurança muito grande. E essa perspectiva é fantástica. Ou seja, eu defendi as bolsas anteriores, mas estou reforçando que as atuais, se forem legítimos projetos em que vai haver inovação, ou que se busca inovação, pelo menos, porque não dá para saber se vai haver, nós temos aí então a tranquilidade com relação a isso. Tá? Outro ponto que muito me aflige, e mais até do que as bolsas, vejam, a nossa fundação, não gosto nem de falar muito isso, mas a nossa fundação jamais foi autuada na questão das bolsas, e nós pagamos milhares de bolsas. Aliás, eu acho que ao longo desses 20 e poucos anos de FAURGS, foram centenas de milhares de mensalidades, vamos assim dizer, tá? E jamais tivemos nenhum problema, porque é muito criterioso isso. Aliás, um ponto importante é que essa definição do que é a bolsa de estímulo à inovação, ela parte da universidade, né? Ela não parte da fundação. Nós somos uma fundação de apoio administrativo, financeiro, portanto ela tem que partir da universidade. Isso, a simples definição,
classificação não nos deixaria livres de sermos autuados. Portanto, é preciso que... Porque, vejam, uma classificação errada é aquele exemplo da peruca no homem. Ele não se transforma em mulher, não é? Agora, se de fato for um projeto onde há inovação, se de fato for uma pesquisa, eu diria que até o contrário era salvável. Eu estou dizendo que isso daqui é uma bolsa de ensino, de extensão, mas houve inovação aqui, portanto eu não recolhi. Ou seja, esse é em direito, e aí eu puxo do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade. O direito está muito atento a essas coisas. Ou seja, independente do que está escrito, o que foi que aconteceu. O direito do trabalho é muito conectado nisso. Tá? Ou seja, o direito busca a verdade real. Ele não busca o que está escrito. Porque se fosse buscar o que estava escrito, o meu salário seria pago com bolsa. Né? Eu ia escrever que era uma bolsa. Ele busca a realidade dos fatos. Então que os senhores dirigentes e também técnicos das fundações que estão aqui, a minha mensagem com relação a bolsas é que a perspectiva é positiva desde que se leve para dentro das suas instituições e que se construa essa ideia de que tem que ser uma pesquisa e inovação. Aí vai ficar muito mais fácil. Tá? Com relação a compras, esse é um ambiente muito pantanoso, não tanto quanto bolsas, na minha opinião, tá? Mas porque houve um revés na legislação 2 anos atrás, em maio de 2014, com o decreto 8241, e muita gente se preocupou, alguns aplicam o 8666, outros aplicam o decreto, outros aplicam, no caso da FINEP, a instrução normativa, e é preciso, como eu falei antes, que nós tenhamos unidade na aplicação disso. Tá? Resgatando um pouco, as fundações de apoio, elas existem desde antes da Lei 8958 de 94, né? Mas a Lei 8958, ela determinava que as fundações comprariam, antes havia uma distinção de público e privado, depois passou a se dizer que tudo deveria ser tratado igual e que deveria ser gasto pela 8666, é isso que dizia até 2013 na Lei 8958. Em 2013 houve uma alteração legislativa que dizia que seria feita uma regulamentação, através de um decreto, de como serão as compras. Nós nos encontramos na Coptec, os advogados das fundações, os procuradores, para tratar a esse respeito. O professor Fernando Peregrino foi arrojado naquela ocasião e eu fui um pensamento divergente. Ele disse, eu vou comprar agora, de qualquer forma, porque tiraram o 8666. Naquela ocasião eu defendia o 8666. Me lembro disso como se fosse ontem, foi inclusive o dia do doce de leite do pessoal de Viçosa lá, que eu comentei que a gente comeu todo mundo, 20 pessoas na mesma colher, uma lata de doce de leite. Os encontros eles produzem coisas boas, como o doce de leite de Viçosa. Né? Na ocasião, então, claro, o professor Fernando, que é um pesquisador, estava ávido por comprar à vontade. A gente sabe que o pesquisador ele precisa comprar à vontade e eu reconheço que eu sou um dos freios, eventualmente, do pesquisador, porque não adianta ele comprar à vontade e quebrar a fundação ou o próprio bolso dele mesmo. Depois, tá? Enfim, era obrigado a se comprar pelo 8666 e se retirou esse texto. Houve um lapso temporal entre setembro de 2013 e maio de 2014, no qual ninguém sabia como comprar. E aí todo mundo acabou continuando comprando pelo 8666. Em maio de 2014 veio, junto com o decreto Embrapi, que é o 8240, saiu o 8241, tá? Que regulamenta, então, as compras das fundações de apoio. Naquela ocasião, veio agora essa diferença no marco, mas naquela ocasião ele tratava sobre quaisquer compras nos projetos de apoio. Porque a fundação, como disse o Dr. Jailson, antes de ser de apoio, ela é uma fundação, né? O apoio é apenas uma espécie do gênero fundação. O gênero é tratado no Código Civil e a espécie, nesse caso, pela Lei 8958, tá? E eventualmente ICT, aí a gente vai ter que voltar lá para a Lei de Inovação, a Lei 10.000 e alguma coisa, para classificá-la como ICT. Mas então, vindo o decreto 8241, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, preciso conversar com alguém. Liguei para o Bruno. E nós nos combinamos, disse, olha, vamos nos reunir. Então eu fui até Belo Horizonte, e isso foi uma questão de 5 dias depois de ter saído o decreto. Eu fui a Belo Horizonte, me reuni com o Bruno, com a Adriana, e mais a turma de Minas, né? Porque Minas é o celeiro das fundações de apoio, tem tanta fundação de apoio lá, né? E tem o Bruno, né? Então, poxa vida. Então nós nos reunimos lá,
Voltei, falei com a minha diretoria e disse, olha, isso aqui é aplicação imediata. Nós não tínhamos na fundação, apesar de eu falar que ser muito grande, nós tínhamos lá um departamento de licitações, mas não tínhamos um departamento de compras. E aí criamos um departamento de compras com o apoio, o professor Aristeu, que está aqui, que é meu diretor, abraçou a causa e desde 1º de julho de 2014, portanto, um mês e pouco depois do decreto, nós passamos a comprar apenas com base no decreto 8241. Tá? O decreto 8241, qual é a conexão disso tudo com perspectivas da lei de inovação, né? Do novo marco da ciência, tecnologia e inovação? Porque eles alteraram coisas a respeito da 8666 que deixaram as pessoas um pouco confusas a esse respeito, tá? Então, primeiro de tudo, as fundações são fundações de apoio, porque elas seguem a Lei 8958 e são credenciadas conforme a Lei 8958. Não por outra razão. Claro que há normativos ao Decreto 7423, as portarias interministeriais e tal, mas nós somos fundações de apoio porque seguimos a Lei 8958. A Lei 8958 fala com clareza que, agora apenas nos públicos, porque antes era para todos, que quando o recurso for público deve seguir o decreto. Na verdade, ela fala, com essa alteração que veio no marco, ela fala que agora deve ser uma norma para os públicos, que deve ser uma norma em cada um dos âmbitos da União, federal, estadual, municipal, né? Que foi aquilo que o Jailson falou e que nós temos um caso em Tocantins, tá? A Moniele, que é do Tocantins, não está aqui. Tem alguém do Tocantins aqui, da FAPTO ou não? Não? Bom, o Tocantins tentou se credenciar, a FAPTO, que é a Fundação de Apoio, o FTO, tentou se credenciar perante o GAT como Fundação de Apoio de uma ICT estadual, Porque pode agora, não pode? Pode. Foi o que o Jailson falou aqui. O GAT disse, puxa vida, não tem nada a ver com isso, não sei fazer isso e tal, né? E aí saiu um decreto estadual dizendo que, então, a partir de agora, a FAPTO é a fundação de apoio aqui da nossa ICT estadual. E aí vem, vai comprar como? Seguindo qual norma? Né? A 8666, o decreto 8241, o regulamento interno de compras. Então, para que se tenha clareza, no meu entendimento, a Lei 8958, o Decreto 8241 e o Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, todos eles continuam dizendo a mesma coisa. Para recursos públicos, se aplica o Decreto 8241. Se for uma ICT estadual, entra naquilo que ele falou, da hierarquia de normas. Ora, se não existe um decreto estadual regulamentando compras, eu uso o federal, que é o que o município lá de Tucunduva, que é uma cidadezinha pequenininha lá no Rio Grande do Sul, faz quando eles compram uma caneta. Eles usam 8666, que é uma norma federal. Eles não vão fazer uma lei dizendo como é que eu vou comprar a caneta aqui em Tucunduva, tá? Então, os públicos se faz dessa forma, se compra através do decreto 8241. O decreto 8241, ele fala em compra direta e fala também em seleção pública, né? Seleção pública, ok, tem lá todos os seus regramentos, a compra direta remete a 8666. Artigo 26, inciso 6, remete a 8666. E aí o pessoal se confunde todo e tal, puxa vida, mas remete 866, então eu compro pelo 866? Não. Na verdade, se a fundação está obrigada a seguir o decreto 8241, ela pode fazer ou uma seleção pública ou uma compra direta naquelas 6 hipóteses, sendo que a 6ª hipótese, ela busca hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação lá da 8666. Ela busca as hipóteses, ela não busca a lei inteira, né? Ou seja, o decreto, ele abraçou todas aquelas hipóteses de outrora que a gente utilizava para dispensa e para inexigibilidade, tá? Mas abraçou, no meu entendimento, as hipóteses. Portanto, a gente não segue o resto do que está na 8666. Como, por exemplo, parecer disso, parecer daquilo, documento disso, prazos, etc. Esse procedimento está todo no decreto. O que ele fez? Ora, bolas, se eu estou querendo avançar, porque a gente viveu um cenário desgraçado nas fundações de apoio em 2007, 2008, 2009, teve essa visita do TCU nas universidades, teve a CPI das ONGs, tá? Teve problema com o governo federal, com a ONG lá do filho do presidente na época, né? Então teve também, no nosso caso específico, aquela infelicidade com a Finatec em Brasília, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. A gente era o esterco do cachorro do bandido. E foi isso que aconteceu mesmo. Tá? A ponto de o Ministério Público, né, a Profis, romper com o Profis. Por isso que eles digam que, em perspectiva, a gente está num cenário maravilhoso, a gente tem que sair e comemorar. Né?
Nesse cenário, nessa circunstância, de lá para cá só vem melhorando. E vem melhorando para fazer as compras também. E, portanto, é lógico que se eu já podia comprar com 24 e 25 da 8666, eu não posso fazer um decreto que eu estou dizendo, olha, eu fiz um decreto pensado em vocês para que vocês possam apoiar melhor e comprar, porque esse decreto 8241 ele dá muita autonomia para os professores, não é para o coordenador do projeto. Quer dizer, eu vou fazer um decreto e dizer, mas aquelas hipóteses que tu tinha lá, tu não tem mais. Opa, então eu não quero esse decreto, porque eu já estava tão bem com aquelas hipóteses, a inexigibilidade, o artigo 25, o caput especialmente, é um troço fantástico, né? Quando a gente chega em todo o esgotamento das possibilidades, então põe no 25 caput, o professor vai lá e diz que não tem como competir. Mas enfim, tá? Então ele abraçou aquilo lá. E uma dessas hipóteses que a gente usa muito, 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 é o artigo 24, inciso 21. Portanto, vejam, eu sou fundação pelo 8958, portanto, compro com base no decreto 8241 e com base no decreto 8241 eu posso utilizar as hipóteses da 8666, do 24 e do 25, e no 24 a hipótese do artigo 24, inciso 21 mudou com o marco da ciência e tecnologia. Antes dizia o seguinte, é dispensável, portanto é uma faculdade, não é um dever, a inexigibilidade é um dever de quem está comprando, inexigir, já a dispensa não, tá? Então, é possível se deixar de fazer a licitação, e antes dizia o seguinte, tá? Quando fosse bens destinados, apenas bens antes, exclusivamente para pesquisa científica e tecnológica, ou seja, era exclusivo, né? Eram bens, eram exclusivos e eram bens, eram exclusivos e os recursos tinham que ser da FINEP, CAP, CNPq, equivalentes, as agências de fomento, né? E isso mudou. E esse avanço do marco, por si só, já é uma coisa fantástica, porque, por exemplo, Petrobras agora entra aí. Antes era bens, tinha que ser exclusivo. Tivemos um caso lá na fundação, que um pró-reitor, eu disse para ele, professor, olha só, ele precisa comprar computadores num FINEP, né? E aí eu disse para ele, professor, você precisa declarar que o uso é exclusivo para pesquisa científica e tecnológica. Ele disse, mas não é. Eu vou usar para outras coisas, eu vou ver e-mail, eu dou aulas e tal. Professor, se o senhor me disser isso, não é. E ele foi à FINEP e perguntou por e-mail. E mandou um e-mail para a FINEP com cópia, comigo em cópia. Disse, pô, computador, que maravilhoso que eu vou usar para pesquisa, então eu vou aproveitar, olha que fantástico, eu vou aproveitar para dar aula também com ele. A resposta da FINEP foi, estou de olho no teu projeto. Os computadores que tu comprar aqui, se eles não forem 120% para pesquisa, tá danado, porque tem que ser exclusivo. Quer dizer, era um absurdo, né? Então, quer dizer, a pesquisa tomava 8 horas semanais do computador e as outras todas as horas do computador, os outros 6 dias. E 16 horas ele ficava parado, né? Então, não é mais exclusivo. É para bens e também é para serviços. E serviços está lá no artigo 6º, inciso 20, dizendo o que são os serviços, tá? E pode ser utilizado com recursos da Petrobras. Esse é um avanço, perspectiva fantástica para compra, então. Compra no decreto e tem esse avanço. Eu só sugiro a vocês um certo cuidado no serviço, na compra do serviço, tá? Essa compra, e digo compra de serviço porque ele fala de bens, produtos de pesquisa, e o serviço está como um produto. Isso, tá? Porque o serviço é onde pode acontecer, não estou dizendo que os senhores façam, nem que eu faça, nem que ninguém faça, mas é onde está a fraude. Muito mais fácil. O controle da administração pública é muito maior sobre serviços do que sobre compras. Porque sobre compras, na pior das hipóteses, eu tenho bem materializado. Né? Ou seja, eu comprei caro essa cadeira, mas pelo menos a cadeira está ali. E eu consigo, inclusive, chamar alguém para olhar essa cadeira aqui e dizer se ela é de ouro ou não é de ouro. Né? Agora o serviço é mais difícil. Então, tenham parcimônia na hora de contratar o serviço, minha opinião. Tá? O Jailson falou a respeito dos benefícios também estendidos na simplificação da documentação da 8666. Tá? Quem compra pelo 8666, que não é meu caso, que eu não recomendo ninguém que compre, porque acho sim que é a forma mais defasada de se estar comprando. E lembrem, lá no início eu disse, nós precisamos concatenar as ideias. Se o Brasil inteiro comprar da mesma forma, todas as fundações de apoio, os caras vão se dar conta, porra, a gente está interpretando errado isso daqui, né? Mas então ele fala daquele benefício de que a legislação diminuiu a quantidade de certidões e documentos exigíveis, né? Como eu estou dizendo que a gente puxa apenas as hipóteses do 24 e 25, eu sequer sigo aquela documentação que está ali, e sim a documentação que está no decreto 8241. Tá? Ainda com relação a compras, eu queria dizer para o pessoal que tem preocupação com relação à FINEP, porque
Porque no cenário, no macro cenário de compras de fundação de apoio, nós temos 3 situações. 8666, decreto 8241 e, no caso da FINEP, a instrução normativa 01 de 2010. Tá? Eu já conversei muito com o Bruno sobre isso, inclusive lá em Florianópolis a gente bateu o martelo sobre isso. A verdade é que das 3 normas, a mais flexível de todas é a IN, da FINEP, tá? A IN, inclusive, fala que pode comprar com 3 orçamentos apenas. E eu posso fazer uma compra de 5 milhões de dólares com 3 orçamentos. 3 orçamentos. Que bom para o pesquisador. Lá na FAURGS, como é que nós estamos fazendo? E a gente está fazendo assim há 1 ano e meio, mais ou menos. Na verdade, desde quando nós voltamos do encontro de Florianópolis, que foi 2 anos atrás, né? 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Tá? Na FAURGS, eu sou fundação de apoio e, portanto, compro pelo 8241. Nós montamos o processo de compra todo pelo 8241. Se for FINEP, quando o processo está chegando ao seu final, eu estou quase na hora de bater o martelo, quando o presidente, então, assina a compra, tá? Ele homologa aquilo ali. Antes disso, nós fazemos uma verificação que, na verdade, já foi feita ao acompanhar. Se, além de atender o decreto 8241, atendeu também a IN. E aí, como a FINEP ela é muito visual, né? Porque os caras da FINEP não entendem nada, mas eles são visuais. Ele pega o processo, cadê a assinatura do advogado? Né? E aí, se tiver uma assinatura, ele não lê, mas se tiver assinatura do advogado, tá bom. Então, ele diz o seguinte, eu fiz um documento padronizado, eventualmente sofre alguma adaptação, mas que ele diz o seguinte, bem grande lá em cima, porque eles são visuais, Instrução Normativa 01 de 2010 do FNDCT. Certificação de cumprimento das exigências. E explica que a FAURGS é uma fundação de apoio e que, portanto, segue o 8958, o decreto 8241, e que está comprando pelo 241. Mas que, naquele caso, como os recursos são FINEP, a FINEP entende que deve se aplicar a IN 01 de 2010, conforme abaixo, aí tem um print screen, tudo uma folha só, da tela do site da FINEP, determinando compra com base na IN. Então, estamos verificando que aqui, além de atendidos as normas do decreto, estão atendidas também as normas da IN, por isso, aquilo, e assinamos, tá? Essa é a sugestão que tenho para dar a esse respeito. E finalmente, eu juro que eu estou tentando me acelerar, eu tinha mais uma coisa para falar a respeito de compras. O que faltou, Gerson, sobre compras? É porque eu confiei na minha intuição, né? Porque se eu falaria menos, eu acho. A remuneração foi ele que falou, porque é o seguinte, porque nós não remuneramos lá na FAURGS e a diretoria manifestou que não está interessada nisso, nesse assunto, então eu não me dediquei a isso, foi ele que falou. Se quiserem perguntar sobre remuneração, podem perguntar aqui para o Dr. André, que ele sabe bem. Teve mais alguma coisa que mudou Você vai lembrar e fala. Eu lembro que falou depois. Mas, enfim, eu acho que essas são as perspectivas, portanto, são positivas, mas a gente precisa, ainda que seja um encontro regional, sair com unidade daqui. Portanto, eu me coloco à disposição de todos vocês. Já expliquei para tanta gente essa coisa de comprar com base no decreto e na IN ao mesmo tempo, já disponibilizei os modelos e tal. É importante que se tenha essa unidade, tá? Nós não encontramos até agora problema nenhum nisso, a gente já prestou contas a esse respeito, ninguém reclamou até agora, tá? Mas, enfim, eu estou à disposição de vocês, se eu lembrar de alguma coisa depois eu faço mais uma colocação, tá? Acho que a gente abre para perguntas agora, né? Obrigado, viu? Eu gostaria só de fazer uma correção na hora que eu apresentei o Dr. Paulo Magalhães Filho. Ele não é assessor jurídico, tá? Ele é procurador da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também foi presidente do Colégio de Procuradores do CONFIES por 2 mandatos. Então, teremos agora a parte de pergunta dos senhores participantes. Em seguida, teremos o intervalo para o almoço e retornaremos após o almoço. Desculpa, professor Alfredo, os meus colegas, eu sentei, eles me lembraram, tá? Recursos privados, agora o Marco, ele separou de novo o que já foi separado um dia, depois foi unificado, ele separou recursos privados e ele fala que a Fundação poderá aprovar um regulamento sobre os recursos privados publicado no site. Ele deve ser aprovado pelo seu Conselho Superior, alguma coisa assim, diz ali, e deve ser publicado no site da Fundação, tá? Lá em Gramado, quando nos encontramos, os procuradores, um mês atrás,
Eu disse que, claro, cada um poderia fazer o seu regulamento, mas eu disse que na FAURGS nós faríamos, como de fato fizemos, nós aproveitamos o decreto 8241. Algumas pessoas assim surgiram e disseram, porra, mas eu posso fazer um troço mais fácil. Por que eu vou usar o decreto 8241? É uma questão operacional da sua fundação. Eu conversei com o nosso supervisor de compras, conversei com a diretoria, o meu diretor está aqui, e perguntei o que vocês acham melhor. A gente ter 2 departamentos de compras, que vão ser 2, né? Um que vai comprar com base no decreto, outro que vai comprar com base no regulamento. Ou ter um só. O supervisor de compras, que faz alguma coisa como, acho que até agora, nesse ano já fez mais de 3.000 compras, tá? Ele disse, eu prefiro que seja a mesma coisa. E como é pelo mais, eu disse, não vai burocratizar, vai continuar fluido e tal. Então, o que nós fizemos? Nós nos reunimos, o Conselho Deliberativo da Fundação se reuniu, eu fui explicar para eles o que havia acontecido, essa questão do marco, e de que nós precisaríamos aprovar, e que a minha sugestão era essa. Eles me fizeram uma série de indagações, porque são pesquisadores, e pô, Paulo, se eu posso comprar com 3 orçamentos, como é que está querendo que eu compre assim agora? Mas aí explicamos e eles acabaram aprovando. Portanto, precisa ser aprovado, seja qual for a norma, nós aprovamos utilizar analogicamente o decreto 8241 para compras, para fins do parágrafo 3º do artigo 3º da lei 958. E tem que publicar no site, então, isso da Fundação, para que se tenha segurança, senão vão cobrar que não publicou, tá bom? É isso.